Olá, boa noite, seja bem-vindo em mais um momento, uma palavra com café, com o coração, a alma, força e entendimento, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo, vamos convidar aquele que nos traz a revelação, aquele que nos traz a palavra, paz. Recanto também, seja bem-vindo, Deus abençoe, fique conosco, é só uma meia horinha, eu tenho certeza que Deus vai abençoá-lo. Seja bem-vindo, Francinete, Deus abençoe. Senhor Deus, Pai amado, Espírito Santo de Deus, convidamos para que o Senhor venha nos edificar esta noite, que a Tua palavra nos traga revelação, nos traga discernimento, Senhor Deus, e transformação, que possamos ser renovados esta noite, pelo poder da Tua palavra. Que a minha boca seja apenas instrumento do Senhor a falar com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. E abençoe, meu irmão. Hoje nós vamos falar algo que interessa a todos. Para quem já tem e para quem não tem, mas terá, né? Que é um pouco sobre o casamento. A pergunta que eu chamo a reflexão hoje é: que Satanás tocasse em tudo de Jó, tirando seus filhos, tirando seus bens, tirando tudo que tinha até a sua saúde, por que não permitiu que tocasse em sua mulher? Porque, para quem não sabe a história de Jó, Jó era um homem muito próspero, riquíssimo, e segundo aos próprios olhos de Deus, era um homem bom e justo. E dado um certo Deus, e desafiou que Jó só era obediente, temente a Deus, porque tinha de tudo. E Deus permitiu que ele tocasse em Jó, para que a sua fé fosse testada. E Jó tocou, continuou firme, e Satanás fala que queria ver se ele continuava firme, se ele perdesse a sua saúde. E Deus assim o disse, permitindo que ele tocasse, só não na sua vida. E foi uma tristeza, Jó perdeu 10 filhos de uma vez, perdeu seus animais, sua riqueza, de ficar pela rua raspando suas feridas com casco. E ao ponto da sua própria mulher falar para que ele negasse esse Deus, amaldiçoasse esse Deus, né? E morresse. Até ela é muito criticada por muitos, né? Por causa dessa postura, mas não é esse o foco hoje. A pergunta é: por que Satanás não tocou na mulher de Jó? Alguém ousa comentar isso? Alguém quer dar um palpite ou uma opinião? Porque a mesma palavra li tudo em dobros, né? Até filhos, prosperidade, mas não deu outra mulher. Com outra mulher, né? Desculpa. Deus deu tudo para ele em dobro, mais prosperidade, mais bens, mas ele teve que fazer tudo isso com a mesma mulher. Deus não deu outra mulher para ele, nem deu em dobro mulheres para ele, né? Então não foi bem tudo, porque a mulher continuou sendo a mesma, inclusive para gerar tantos de filhos novamente. A pergunta que eu faço para a gente poder refletir é: por que Satanás não tocou na mulher de Jó? Alguém dá alguma opinião? Pastora Josi, pastora Rosinha, quer dar uma opinião? Por que você entende que Deus não tocou na mulher de Jó? Por que ela não foi tocada? Gabriel, Francinete, escreva aí, dá um palpite aí, ou dá uma opinião, ou afirma realmente sua convicção. Por que Satanás não tocou na vida da mulher de Jó? E por que Jó não perdeu a sua mulher? Enfim, eu vou seguir aqui um pouco e depois eu volto para responder esta pergunta. Amém? No Jó capítulo 2, versículo 6, o Senhor disse a Satanás: eis que ele, Jó, está em tuas mãos, mas preserve a sua vida. Então Satanás pôde tocar em tudo que Jó tinha, na sua saúde, no seu corpo, no seu patrimônio, nos seus filhos. E, enfim, só não podia tirar-lhe a vida, porque essa cabia a Deus. Não é o motivo hoje da reflexão, né? Por que Jó foi provado, né? Por que Jesus teria aceitado, Deus teria aceitado Satanás tocar em Jó,
Deus tem um propósito de tudo, Deus não precisava provar nada para Satanás. Mas ele queria aperfeiçoar ainda mais Jó. Mas não é o foco hoje. A Francinete diz que ela não tinha estrutura para suportar. Francinete, mas se ela morresse, a questão não seria de suportar. A pergunta é, por que Satanás não tocou na vida dela? Por que Jó não perdeu a esposa? Já que Satanás tocou tudo que Jó tinha. Tocou em tudo. Matou os 10 filhos. Imagina você ver um caixão do lado do outro dos seus 10 filhos de uma vez só. Né? E a pergunta que eu gostaria que vocês comentassem é por que não tocou na mulher de Jó? Por que ela também não foi morta? Por que Jó também não perdeu esta mulher? Certamente ela pode ter clamado pela morte, né? Porque imagine você ver 10 filhos seu tudo no caixão de uma vez. Boa noite, pastora Lívia, seja bem-vinda. E a pergunta, pastora Lívia, que você pode comentar aí também, é por que Deus não permitiu que Satanás tocasse na vida da mulher de Jó, já que ele tirou tudo que Jó tinha. Filhos, riquezas, até a sua saúde, né? Satanás tocou. Mas Deus não permitiu que tocasse na vida de Jó. E a pergunta é, por que ele não tocou na mulher de Jó? Comente aí. Deixa mais uma opinião, a Francinete comentou. Vamos lá, pastora Josilene, pastora Lívia. Comenta aí por que você pensa que a vida da mulher de Jó foi poupada. E eu vou comentar aqui algumas passagens bíblicas para depois a gente concluir esse raciocínio, né? De que por que a mulher de Jó foi poupada. Por que ela não foi tocada, né? É interessante que quando a gente estuda a palavra de Deus, a mulher, aí agora a Francinete entendeu a pergunta. Então comente, Francinete, por que você acha que ela não foi tocada? Por que ela não morreu? Já que Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó tinha. Inclusive, recolhendo seus 10 filhos. Por que não tocou na mulher de Jó? É claro que aqui eu vou trazer uma reflexão, né? Mas tá aberto para as pessoas concordarem ou discordarem e deixa que Deus traga a revelação de cada um, a vontade e a interpretação dele, né? Mas olha só, eu queria que pegando, né, Jó e a mulher dele, eram pais, né, tinham uma família, então eram casados. E eu vou falar um pouquinho sobre o propósito de Deus para o casamento. E pode ser que nessas explanações você tire a sua conclusão. Confirme aquilo que você pensava ou traz algo novo para você, né? Por que a mulher de Jó não foi tocada por Satanás? Por que ela não morreu como morreu os 10 filhos dele, né? Por que ela não perdeu a mulher dele? E de ter umas brincadeiras aí, falando só, cuida bem da sua esposa, que se você perder tudo é com ela, você vai ter que começar tudo de novo, né? Olha a questão do Jó. Mas vamos lá entender qual é o propósito de Deus para o casamento. Então, qual era o propósito de Deus também para este casal? Porque Deus tem uma característica eterna. Ele é imutável, né? O seu caráter não muda desde sempre. Então, o que ele foi, ele é e ele será. Então, o que a gente traz aqui na palavra, do caráter de Deus, independe da época, ele é atemporal. Né? Então, quando se fala do caráter de Deus, é sempre a mesma coisa, não vai mudar, porque Deus não precisa evoluir, Deus não é aperfeiçoado, ele é a perfeição, né? Ele é a evolução. Então, tudo que se fala do caráter de Deus é atemporal, é eterno. Quando a gente fala, por exemplo, dos 10 mandamentos, há quem discorde disso, mas eu entendo que, como foi escrito pelo próprio dedo de Deus, ela é a lei moral, e moral é o caráter de Deus, né? Fora os 10 mandamentos, os demais foram escritos por Moisés, para regulamentar o caráter de Deus, para que as pessoas pudessem cumprir esse caráter de Deus. Então, por mais que Jesus tenha resumido, mas o resumo de Jesus, não tem como você não cumprir os 10 mandamentos, para você cumprir o amor a Deus e ao próximo, né? Então, ele é um caráter, ele é imutável.
Eu vou trazer aqui então qual que é o propósito de Deus para o casamento. Seja bem-vindo, Rosimar, Jesus abençoe. E a reflexão hoje é porque Satanás não tocou na vida da mulher de Jó, uma vez que Deus permitiu que ele tocasse tudo, né? Os 10 filhos morreu, perdeu servos, animais, riquezas e até a sua saúde, mas a sua mulher não foi tocada. Então vamos lá olhar qual que é o propósito de Deus para o casamento, né? Para o homem e a mulher como casal. Vamos aqui em Gênesis, desde o início, né, da criação, Deus fala assim, Gênesis 2, 24 e 25. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Em Mateus 19,6 fala assim, mas sim eles já não são dois, mas uma só carne, portanto que Deus uniu, ninguém separe. Lá em Malaquias 2, 13 e 16 fala assim, há outra coisa que vocês fazem, cobrem o altar do Senhor de lágrimas, choro e gemidos, porque ele já não dá atenção às ofertas, nem aceita da mão de vocês com prazer. E ainda perguntam, por quê? Porque, Senhor, foi testemunha entre ti e a mulher da tua juventude, contra quem você foi desleal, sendo ela tua companheira, a mulher do teu pacto. Não foi o Senhor quem fez um só, ainda que ele sobrasse o espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado que nenhum de vocês seja infiel à mulher de sua juventude. Efésios 5, 31, 33. Por isso Deus deixará o seu pai e a sua mãe, por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se ajuntará com a sua mulher, e os dois serão uma só carne. E esse é um grande mistério, mas estou dizendo quanto Cristo à igreja, assim também vós, cada um individualmente ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. E 1 Pedro 3 fala, 1 Pedro 3, do 1 ao 7, eu vou ler tudo. Semelhantemente vós, esposas, estejais sujeitos aos próprios maridos, para que ainda que alguns não obedeçam a palavra, por meio do comportamento das esposas, sejam palavras, sejam ganhos. Sem palavras, sejam ganhos. Quando eles observarem o vosso comportamento puro e com temor, a vossa beleza não seja exterior, como tranças de cabelo, joias de ouro ou vestuário, mas sim a pessoa interior no coração, o embelezamento incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Pois assim também se embelezavam antigamente as mulheres santas, que esperavam em Deus e eram sujeitas aos seus maridos. Dessa maneira, Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor. Vós sois filhas dela, se fizerdes o bem e não temerdes espanto algum. Semelhantemente, vós, maridos, convivei com elas com entendimento, dando honra à mulher, como o vaso mais fraco, como sendo elas e vós juntamente herdeiros da graça da vida, a fim de que as vossas orações não sejam impedidas. 1 Pedro 3. Pelo que nós comentamos aqui, só da questão de, claro que existe, né, várias outras passagens aqui, mas a gente percebe que há algo comum, há algo que se repete em todo o propósito de Deus para a união do homem e a mulher, para o casamento, né? E eu gostaria que vocês comentassem. Francinete, você quer comentar? Qual que é a sua opinião? Por que a mulher de Jó não foi tocada? Lívia, Rosinha, deixa um comentário, que aqui não é certo ou errado, aqui é uma opinião, uma sugestão que a gente pode, com o tempo, estar mudando e aperfeiçoando. Ninguém é o dono da verdade, senão o próprio Deus, né? Então, por vezes, eu sou compelida a mudar de opinião, que no passado eu achava que era uma coisa, hoje vai mudando, e isso é a grandeza e a beleza da revelação da palavra, que vai nos revelando cada dia de uma forma mais profunda. Algum comentário? Não? Olha só, eu vou colocar no meu entendimento, eu vou pegar só um trecho desse versículo, eu vou ler todo e vou reforçar um trecho que eu entendo que seria uma boa resposta. Mateus 19, 6. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu,
ninguém separe. Uma só carne. Se Deus falou para Satanás que não podia tocar na vida de Jó, obviamente ele não tocaria na vida da mulher. A pastora disse que a Bíblia não deixa explícito, mas talvez por ser carne da carne de Jó. Exatamente, pastora, é nesse ponto que eu estou tocando, porque se o propósito de Deus é que ao casar eles são uma só carne, como que Satanás não podia tocar na vida de Jó e iria tocar na vida da esposa? E como o alvo dele era provar a fé de Jó, no sofrimento e na dor, ele não tocou no sofrimento da esposa. Mas não tocou na vida dela porque ele não podia tocar na vida de Jó. E o mundo espiritual é um reflexo do mundo natural. Então, quando Deus fala, é para a eternidade, lá e aqui. E isso é real. Quando você casa, Deus abençoa o seu casamento, você e seu marido é uma só carne. E aí eu não entendo porque que muitas mulheres, aliás, eu entendo, eu só não respeito. Ou eu respeito e eu não entendo, sei lá. Por que muitas mulheres se colocam tão vulneráveis que se unem a qualquer traste? E alguns homens também se unem a qualquer traste. Cara, quando eu caso, eu estou colocando aquele corpo um só com o meu. Então primeiro eu tenho que ter a minha dignidade, porque eu não quero juntar um pedaço podre ao meu corpo. Tanto o homem quanto a mulher. E isso é para sempre, isso é eterno. Deus odeia o divórcio. Houve a permissão por causa do pecado, não por causa da vontade de Deus. A vontade de Deus é que seja eterno. Então Deus não aprova divórcio. Houve uma permissão por causa do coração duro do homem, por causa do pecado. Não que é uma vontade de Deus que o casal se separe. A vontade de Deus é que seja eterno. Então, quando você se casa, você se torna uma só carne. Então, escolha bem se você está viúvo, se você ainda é solteiro. Com quem você vai casar? Porque se for para você fazer a vontade de Deus, é para a vida toda. E o que ele sentir, você vai sentir. Aquela mulher, até quando ela fala para Jó amaldiçoar o seu Deus, ela não amaldiçoou o seu marido. Né? Ela falou assim porque ela sabia da dor dele como pai, que ele estava sofrendo porque ela estava enlutada. Você imagina você ter 10 filhos, não ter nenhum mais. Então muitas vezes fala assim, o que sai pela boca está cheio o coração. Não, Deus sonda o coração. Às vezes sai pela boca coisa que não está no coração. Então eu creio que naquele momento ela não estava negando Deus, ela estava ferida. Tipo assim, como que você pode estar aí adorando esse Deus, está morrendo, aonde está o seu Deus? Nega ele, morre logo, descansa, chega de tanta desgraça. Nós perdemos 10 filhos, você está aí morto, vivo, fedendo, podre. Não que é certo ou errado, mas Deus conhece as intenções do nosso coração. E Deus dá a ela ainda a alegria de ter mais outros tantos filhos. E voltar a ter ser próspera. É claro que um filho não substitui o outro, mas traz consolo, traz conforto. É claro que ela nunca vai esquecer dos 10 filhos que morreram. Mas ela voltou a ser rica com os próximos filhos. Ninguém substitui ninguém, mas novas vidas trazem esperança. Traz alegria, traz propósito de continuar vivendo. Então eu creio, baseado pelo propósito do casamento de Deus, que se Deus proibiu Satanás tocar na vida de Jó, ele não poderia, obviamente, tocar na mulher, porque espiritualmente os dois são uma só carne. Porque esse é um propósito de Deus desde sempre. Por mais que o mundo hoje, algumas igrejas normalizaram o pecado sexual, isso é abominação a Deus, não entra no reino dos céus. Não adianta eu falar para você concordar com o seu pecado e você ir para o inferno. Jesus veio para que nós fôssemos chamados ao arrependimento e nada mais do que isso. Arrependimento de quê, se não for do pecado?
Então ele aceita você do jeito que você está, do jeito que eu estou. Mas para que nós sejamos nova criatura. Até eu estava fazendo um estudo hoje, né? Que Deus tem prazer em resgatar eu e você. Mas esse resgate só ocorre se houver arrependimento. Sem arrependimento não há conversão, não há restauração, porque Jesus veio para nos chamar ao arrependimento. Jesus não veio nos chamar à prosperidade, à paz, à alegria, a ser feliz, a tirar os problemas da nossa vida. Não se iluda com alguma igreja, algum líder que fala isso para você. Jesus fala que neste mundo tereis aflições, mas ele fala, não desista, porque ele venceu por mim e por você. A diferença é quando eu estou no mundo, a prova, a tentação vira uma prova para a morte. E quando eu estou em Cristo, a provação vira para o crescimento, convertida em bênção. Mas as pessoas não querem correr a corrida da vida. Elas querem o troféu da chegada, mas não querem fazer a corrida. Porque a corrida há cansaço, há suor, há dor. E a espera, ao tempo dela. As pessoas não querem mais isso, querem comemorar sem o esforço. E o reino dos céus é tomado por esforço. Quando fala resistir ao diabo e ele fugirá de vós, é lutar contra a sua vontade todo dia de fazer aquilo que não agrada a Deus. De pecar, de alimentar o orgulho, de ofender e de magoar as pessoas. Toda vez que eu falo, mas como é que eu vou perdoar se eu não tenho vontade? Não é vontade, é decisão. Amar e perdão é decisão, é sem querer mesmo, é porque Deus manda e eu obedeço. Simples assim. Nós não temos que querer para fazer a vontade de Deus. A nossa decisão é fazer. Negando a si mesmo, negue a si. Toma sua cruz e siga Jesus. Negar a si mesmo é falar não para a sua vontade. Ora, eu não quero perdoar, mas Deus manda. Eu vou negar a minha vontade, vou lá, eu vou perdoar, eu vou pedir perdão. Como é que eu vou amar? Eu vou lá e vou orar para essa pessoa ser abençoada, vou orar para que Deus abençoe ela, e se eu puder fazer o bem, eu faço. Não necessariamente eu vou conviver com ela. Eu sempre falo isso nas lives, quem assiste há mais tempo sabe disso, é porque as pessoas sofrem muito por isso. Acha que amar é conviver. Amar é o oposto de odiar. Amar é querer o bem para esta pessoa. E o bem para esta pessoa é Jesus Cristo. Se eu desejar que Jesus entre na vida dessa pessoa, que ela seja abençoada, haverá ali uma transformação. Gostar é querer estar junto, é prazer na companhia. Então amar é para todo mundo. Nós somos educados diferente, com uma resistência já desse mover de Deus na nossa vida. Amar é poucas pessoas, é família, um ou outro. Não, amar é todos. Gostar, que é querer conviver, que é sentir prazer na companhia. Eu posso amar quem me ofendeu, mas eu não gosto dele. Eu posso desenvolver o amor por um agressor, até por um abusador, por um estuprador, sem eu gostar dele. É simplesmente eu não odiá-lo. Eu pedir que a Deus abençoe ele. Senhor, eu não gosto dele, mas eu sou obrigada a amar, então eu escolho amá-lo. Que o Senhor abençoe, que a sua graça seja com ele. Que ele seja transformado, que ele seja feliz no Senhor. É a única forma dele mudar, não é a sua raiva, o seu ódio, ou a sua vingança, que vai mudar aquela pessoa, nem restaurar o que você perdeu. Só Deus pode restaurar você e eu, pela sua obediência, negando a tua vontade. Então, quando nós escolhemos alguém para casar, eu não posso pegar qualquer um em boteco, não posso pegar qualquer um na rua. Ou entregar o meu corpo, pior ainda, o meu corpo, que é um santuário de Deus. As pessoas saem para as baladas, já vai para um motel, já transa, já junta os trapos para morar junto. Qual a chance de dar certo? Talvez por alguns anos, alguns meses. Mas esquece que vocês são uma só carne diante de Deus. Agora, se você está casado, lute para manter este casamento, porque Deus não gosta, Ele odeia o divórcio. Então se esforce para agradar o Senhor, para dar o seu melhor. Não que Ele precise que você o agrade,
Mas o amor gera vários tipos de relacionamentos. E nessas vai ter pessoas que eu vou gostar mais do que outras. Por causa daquilo que ela me oferece. O filho mais obediente, mais amado, é claro que ele vai ser mais mimado. Deus também ama a todos, mas o gostar é para o filho mais próximo, mais chegado. Então selecione os seus companheiros, mulheres e homens, e valorize o homem ou a mulher que você tem hoje. Descubram juntos que vocês são uma só carne e vivam isso intensamente. Ah, meu marido não cuida de mim, você está cuidando dele? Ele é sua carne. Você está cuidando dele? Ah, mas minha mulher veste mal, você está cuidando dela? Ela é sua carne. Como é que eu posso ofender o meu corpo? Muitos atritos, muitos conflitos no casamento é porque não respeita o seu próprio corpo. O dia que nós escolhermos vivermos o projeto de Deus, que é uma só carne, nós vamos tratar melhor os nossos companheiros, nossos maridos e esposas, desde a escolha para o namoro e para o casamento. E uma vez casado, é cuidar deste corpo, porque ele é você e você é ele. Então, eu ouso dizer, baseado num propósito, num princípio divino do casamento, que Satanás não tocou na vida da esposa de Jó, porque eles eram uma só carne. E Satanás não tinha permissão para tocar na vida de Jó. E a sua esposa era a sua vida. Amém? Vamos orar? E reflita nos propósitos de Deus. Quanto mais você resistir o propósito de Deus, a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, mais tempo eu e você vai padecer em dificuldades. Nós temos sim aflições, mas com Cristo nós temos bom ânimo a passar por elas. Nós temos a força que nós precisamos e temos momentos também de escape, de refrigério, para que nós possamos ser fortalecidos e aperfeiçoados. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, eis aqui filhos e filhas do Senhor, homens e mulheres. Pai amado, todos aqueles que estão casados ou estão com casamentos, Senhor Deus, destruídos, ou relacionamentos abalados, alianças quebradas. Senhor, o Senhor é o Deus que faz aquilo que eu e meus irmãos não conseguem fazer. Pedimos ao Senhor que alianças sejam restauradas, que vínculos sejam restaurados, mas que o nosso coração seja quebrado para negar a nossa vontade, para que tanto o homem quanto a mulher possa trabalhar não nos seus interesses pessoais, mas no propósito do Senhor para a família, para o casamento, entendendo o homem e a mulher que são uma só carne diante do Senhor. E quando o inimigo toca em um, também toca em outro, seja de uma forma ou seja de outra. Todos, Senhor Deus, a alegria de um está condicionada à alegria do outro. E os dois estão condicionados àquela alegria que é fruto do Espírito do Senhor. Pai amado, que o Senhor seja a presença presente na vida e nas famílias e nos casais, trazendo o discernimento e o cuidado do homem para com a mulher e a mulher para com o homem, entendendo que cuidando um do outro está cuidando de si mesmo diante do Senhor, no vestir, no carinho, na intimidade, no amor, no apreço, no cheiro, no prazer, no ir e no vir, no fazer sorrir e no colher as lágrimas, porque somos um só corpo diante do Senhor. Quando o marido chora, a minha alma chora. O marido sofre, eu sofro. Quando eu sofro, meu marido sofre, porque a minha alegria é ver ele alegre, e a nossa alegria depende do Senhor. É fruto do teu Espírito em nossa vida e em nosso lar. E como casal cristãos, eu peço ao Senhor que ensine-nos a orar um com o outro, como um só corpo, num só Espírito que é o Senhor. Porque o Senhor nos fala que agindo com o Senhor, amando o Senhor, todas as coisas cooperam para o bem. Até aquilo que às vezes vem para ser maldição, o Senhor converte em bênção. Pai amado, nós queremos o troféu da vitória, como Paulo nos fala. Mas precisamos
participar da corrida. Precisamos suar, às vezes cair, levantar, mas sempre correndo para a chegada, que é com o Senhor. Nos sustente e nos fortaleça, especialmente nos momentos de dificuldade. Nos dê um coração grato para agradecer ao Senhor todos os dias pelo ar que respiramos, pelo céu, pela força, por tudo que cada um pode fazer dentro das suas limitações, podemos fazer porque ainda estamos vivos. Pai, de uma forma também agora especial, eu venho colocando o Senhor na tua santa presença, todo o estado do Rio Grande do Sul. Pai amado, famílias que foram ali, que estão enlutadas. Senhor, famílias que foram dilaceradas. Crianças, Senhor Deus, abandonadas, sozinhas, isoladas, que estão sendo, Senhor Deus, num momento tão vulnerável, até abusadas sexualmente, estupradas, Senhor Deus. Pai amado, envie anjos para aquele lugar. Anjos de guerra e anjos de guarda. Amado, seja ali o consolo e a força presente em cada um, Senhor Deus. Pai amado, o Senhor houve momentos na Bíblia que por causa de um justo, o Senhor guardou toda a cidade. E eu peço ao Senhor que pelas crianças em especial, que são puras, que o Senhor abra os céus naquele estado. Pai amado, porque está muito além da capacidade humana. Mas para o Senhor basta uma palavra. Basta uma palavra. E nós clamamos ao Senhor, porque os nossos recursos e as nossas forças são limitadas perto da tua grandeza, do teu comando. Pai amado, tem misericórdia daquele povo. Nós repreendemos, Pai amado, toda a porta do inferno que possa ter sido aberta. Toda a oferenda do mal, de vidas, de almas, de desgraça, de tratar, seja agora anulada em nome do Senhor Jesus. Como igreja nós oramos. Pai amado, fecha as portas do inferno sobre aquele estado e abra as portas do céu. Que haja paz, que haja sol, que haja reconstrução. Guarda as vidas daqueles voluntários, guerreiros e guerreiras que estão no resgate, que estão verdadeiramente pescando vidas. Guarde eles de doenças, de enfermidade. Traga eles força, Senhor Deus, por mais uma vida, por mais uma vida, por mais uma vida. Nós te pedimos, seja a mão forte de cada um que está ali resgatando vidas humanas e de animais. Mas pedimos ao Senhor, abra os céus sobre o Rio Grande do Sul. Pai amado, que a tua justiça desça nesses corações duros e maus. Pai amado, tem misericórdia desta nação. O Senhor fala que quando um governo ímpio governa, o povo padece. Nós abençoamos, Pai amado, este governo que está no nome de Jesus, mas clamamos pela tua justiça. Clamamos pela tua justiça sobre esta nação. E tudo aquilo que for pedra de tropeço, Senhor Deus, para a tua glória ser manifesta, que seja retirada em nome de Jesus. E que as vidas sejam tocadas, dos governantes, Senhor, das autoridades. Eu abro mão do meu eu, do meu entendimento, do que eu penso, do que eu acho, pelo que o Senhor fala. Eu libero uma palavra de perdão e de amor e de graça sobre todos os governantes desta nação. Pedindo ao Senhor que a tua justiça desça sobre esta nação e que os céus sejam abertos sobre o estado do Rio Grande do Sul. Clamamos, Pai amado, por tua presença ali naquele local. Que essa noite seja uma noite de impacto, uma noite sobrenatural ainda mais presente naquele estado. Que a tua glória seja manifesta em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e abençoamos cada lar aqui representado e abençoamos também aquele estado, Rio Grande do Sul. E todas as famílias que estão precisando ainda de um socorro. E das famílias que estão enlutadas. E das pessoas que precisam ser encontradas. Que o Senhor seja a luz. Anjos de guarda e de guerra naquele local. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. O teu mover restaure casamentos e vínculos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, irmãos que entraram por último agora aí, Dr. Dyer, seja bem-vindo. Essa live vai estar salva daqui um pouquinho lá no canal do YouTube,
Esther.palavra com café, e encerramos a reflexão. Por que Satanás não tocou na mulher de Jó? Se tocou em tudo que Jó tinha, mas não tocou na mulher de Jó. Encerramos essa palavra, essa ministração hoje, desejando a graça do Senhor sobre a sua vida. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você e com você, todos os dias da sua vida, hoje e sempre. Daqui um pouquinho, 4 minutinhos, essa live está salva lá no canal do YouTube, Esther.palavra com café. Volte lá, assista, tenho certeza que vocês serão edificados e compartilhe com quem você quer que essa palavra alcance. Amém? Muito obrigado pela companhia e até segunda-feira às 18 horas.